Oiê, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma das minhas metas para esse ano, que é aprender espanhol. Cara, oh Jesus, que coisa difícil. Cara, eu juro que não é xenofobia, mas eu tenho muita dificuldade com o espanhol. Não com a língua em si, mas tantas línguas no mundo. Pra ser sincera, não é uma das línguas que mais me agrada, assim. Não dá, gente. Tem um pouco de dificuldade. Mas é uma língua muito usada e muito útil. E eu preciso tirar essa meta do papel. Essa é uma das metas que eu tô arrastando. Já deve ter uns 3 anos. Eu sempre falo que eu vou aprender e quando eu começo me dá uma preguiça enorme. Pego um pouquinho, aí eu canso, eu fico tipo, ai, socorro. Quero estudar outra língua. Mas essa é uma meta que eu vou tirar do papel esse ano. Já estou tirando e tem dado certo. Então eu vou te mostrar um pouquinho do que eu tenho feito. Eu estudar algo que eu não gosto muito. Vamos tentar deixar isso um pouco mais leve e matar essa meta desse ano pra... Chega. E a ferramenta que eu mais gosto para poder praticar qualquer idioma é o ChatGPT. Nele você consegue ter conversação, você consegue pedir ele para corrigir a sua pronúncia, você consegue pedir ele para corrigir as suas palavras, as estruturas que você monta. Então você vem aqui na página inicial e tem uma bolinha branca aqui. Você clica e começa a falar com ele. Agora me gustaría hablar un poquito de español para practicar un poco más. Perfecto, me parece genial. Podemos charlar de lo que quieras, tu día a día, tus hobbies o cualquier tema que te interese. Adelante, dime por dónde empezamos. Perfecto, yo gustaría que tú hicieras preguntas para me practicar más mi conversación. Genial, pues vamos a hacerlo así. Te iré haciendo preguntas sobre distintos temas y así practicamos tu conversación. ¿Te parece bien? Perfeito, dale. Olha, uma das coisas que já me ajuda muito é deixar preparado o que eu vou estudar, porque se eu for pensar o que eu vou estudar, na hora de estudar, eu vou gastar mais tempo procurando do que estudando de fato. É tipo você escolhendo filme, você vai passar 3 horas escolhendo filme, 5 minutos vendo filme e depois dormindo. Então eu já separo o plano de tudo que eu vou estudar no mês. Se eu vou estudar algum vídeo, se eu vou ver alguma série, se eu vou ler algum texto, se eu vou praticar pronúncia, leitura, eu já deixo tudo isso separado e quanto tempo que eu vou dedicar a cada uma dessas coisas. Especificamente no espanhol, eu tentei reduzir isso, enxugar o máximo que dá, exatamente pra eu não fugir, porque, né? Porque o meu objetivo é conversação e eu não tenho muitos outros, por enquanto, objetivos além disso. Eu preciso conseguir comunicar na língua, entender e ser entendida. Eu começo o estudo do espanhol escutando primeiro, porque eu preciso, sabe, dar aquela ativada na língua e entrar no feeling, sabe, entrar no mood. Então eu procuro no YouTube algum podcast, algum vídeo qualquer que seja de um tema que eu goste, de um tema que me interesse, e eu escuto aquilo ali, tento só escutar, prestar atenção no que eu tô escutando. Isso ele já ativa algumas coisas, sabe, ativa a memória, já me dá algumas palavras novas e eu já consigo pegar ali pronúncia, treinar um pouquinho disso. Faço isso por aproximadamente 20 minutos. E depois disso, eu já tenho ido direto pra conversação com o ChatGPT, que é maravilhoso. Um amado, um perfeito. Tem dia que a conversa rende e dá uns 40 minutos, mas eu estou pelo menos 15 minutos conversando com ele todos os dias. Então, logo depois da conversação, eu peço o chat pra criar um texto de tudo que a gente conversou, só que pedindo ele pra adaptar algumas coisas, deixar de forma mais que um nativo falaria, tipo, com expressões nativas, do nível 1 acima do que eu tô no momento. Então, por exemplo, tô no nível A1, vou pedir ele pra criar o texto no nível A2. Se eu tô no nível A2, eu vou pedir ele para criar o texto no nível B2. Porque assim você acaba aprendendo novas palavras, vira um desafio e você aprende as palavras que um nativo usaria, que são palavras realmente úteis. Aí eu escrevo o texto, que isso me ajuda bastante a memorizar. Aí eu leio para praticar a pronúncia e depois disso eu vejo um episódio de uma série bem curta. Eu vi uma série esses dias, gente, que muito engraçado, tem nada a ver com nada, mas é muito boa a série. É uma série que acontece no México, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. Aí na série, o que eu faço? Eu tento prestar atenção, muitas coisas eu não entendo ainda, mas dá pra você entender pelo contexto, aí você vai... E aí durante a série, eu escrevo algumas, não todas, expressões. Eu não escrevo as palavras isoladas sozinha, só se for, tipo assim, uma palavra que se repete muito, que eu percebo que eles usam bastante. Então, se eu vejo que a expressão
tá se repetindo muito, aí eu vou lá e escrevo, porque é algo que provavelmente os nativos usam muito e que seja algo útil. Aí eu escrevo a tradução dela, o que eu entendi da tradução dela na frente. Aí eu faço assim. Esse aqui é o texto do que eu conversei com o chat hoje, tem mais coisa aqui atrás. E aqui é o resumo do que eu vi da série, algumas expressões. Bom, vou te explicar então por que eu estudo desse jeito e não da maneira convencional. Porque simplesmente esse é o melhor jeito de você estudar uma nova língua. Porque o nosso cérebro, ele não aprende as palavras tipo, soltas, sabe? Para ele conseguir gravar essa palavra solta, tipo, você aprender várias palavras soltas. E o seu cérebro conseguir gravar isso, ele pode até gravar, mas na hora que você precisa da palavra, sabe? Você tá ali numa conversa. E aí você precisa lembrar qual que é a palavra que usa aqui. Tipo, até o seu cérebro lembrar, essa palavra não tá associada a nada, sabe? Tipo, é muito mais difícil do seu cérebro conseguir lembrar. Eu perdi muito tempo da minha vida estudando inglês do jeito errado. E eu confesso que eu ainda tenho bastante dificuldade, mesmo usando esse método. Porém, é muito diferente, sabe? Eu consegui destravar muito mais, deslanchar muito mais. Tem muita coisa ainda pra melhorar, mas é algo muito mais real, muito mais palpável que quando eu vou conversar, eu consigo conversar, quando eu preciso pensar ou qualquer coisa que eu precise fazer em inglês eu consigo. Tenha contato, esteja o mais imerso que você puder nesta língua. Por quê? O seu cérebro ele já começa a pensar nessa língua. Eu estudo de manhã, então eu vou passar o resto do dia lembrando daquilo que eu estudei, sabe? Eu vou ficar pensando naquilo. Assim, o seu cérebro não vai desconectar, sabe? Dele ter que pensar, agora vamos voltar para o português, agora vamos voltar para o espanhol. Então, vira uma coisa, sabe? Mais fluida. Você começa a conseguir pensar mais no idioma. Aqueles pensamentos você tá pensando sozinha mesmo, tipo assim, tem que fazer compra. Aí você começa a pensar nas palavras que você tá usando, porque você tá usando elas com frequência. Então, voy a hacer compras. O seu cérebro entende que isso que você tá aprendendo não é tipo algo aleatório que vai ficar na caixinha do nada, que você não vai usar nunca na sua vida, entendeu? Tipo, ele vai entender que é algo útil que você precisa no seu dia a dia. Então você acaba aprendendo o idioma bem mais rápido do que ficar gravando palavra solta, tipo foi aonde. E é muito normal ter alguma palavra, alguma coisa nova que você vai aprender, mesmo estando, tipo assim, bem avançado no idioma. Sempre vai ter alguma palavra, sabe? Alguma expressão nativa. Igual aqui no Brasil mesmo. Sempre tem alguma palavra que, às vezes, um mineiro, um paulista, um sulista, um carioca fala, que você fica tipo assim, o que você... Não sei o que é isso. Mesmo sendo nativo do português, se alguém de uma região diferente fala, sabe? Então é completamente normal. Quem dirá em outro idioma? Então é muito normal ter alguma coisa, alguma palavra que você não sabe o significado. Acontece. Não se cobre tanto. Se exponha mais. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você de alguma forma, se ele te deu alguma ideia nova, não esquece de se inscrever, de curtir, de deixar aqui embaixo alguma língua nova que você queira aprender, alguma habilidade ou alguma dificuldade que você tem nos idiomas, que a gente vai compartilhar isso juntos. Um beijo.